Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está presente em todas as empresas. Às vezes se coloca a culpa no marketing, no planejamento, mas antes de aparecer lá na frente na comunicação, tem muitas etapas antes que precisam ser cumpridas e que com certeza, se não são, elas acabam afetando o resto. A gente vai falar sobre marca, liderança e execução, porque tantas empresas operam no improviso. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista e uma convidada muito especial, mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que apoia profissionais e negócios em posicionamento e direcionamento de marketing, e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de negócios e carreiras. Vamos ao nosso convidado? Convidada, na verdade, né? Hoje eu recebo a Andrea Franco, que é executiva de estratégia e inovação, com mais de 15 anos de experiência em liderança, transformação e desenvolvimento de negócios. Hoje, à frente do Núcleo de Inteligência Executiva e como sócia da Insights Academy, atua no desenvolvimento de líderes e estrategistas, conectando clareza, tomada de decisão e capacidade de execução. Andrea, seja muito bem-vinda aqui ao Marca Texto, é um prazer te receber aqui e eu já vou começar te fazendo uma pergunta, tá? Na tua visão, por que tantas empresas ainda operam no improviso, mesmo quando elas parecem mais maduras, estruturadas e, inclusive, estratégicas no discurso? A gente tem um grande dilema quando a gente fala de planejamento e execução, que eu percebo que o primeiro são grandes empresas que realmente acreditam que sentar numa sala, fazer o planejamento estratégico, colocar tudo num papel, vai garantir a execução. Então, planeja, mas não executa. E do outro lado desse dilema, a gente tem as empresas que operam no fasejamento. Elas nem tentam planejar e atuam no fasejamento. E isso independe, Kátia, do tamanho da empresa. Eu já vi acontecer em empresas de 1.000 funcionários e já vi acontecer em empresas com empreendedores que era eu presa, somente a pessoa. O planejamento sendo esse grande ponto. Eu diria que o grande motivo para operar no improviso está numa raiz até cultural nossa, que é a romantização desse improviso, do vai lá e faz, do eu resolvi na raça, que é algo muito brasileiro e que a gente muitas vezes associa isso com uma melhor performance, com uma alta performance, e até tem uma visão de que às vezes quando a gente planeja, a gente fica mais lento, aquela profissional, aquela pessoa que está querendo planejar não está querendo ir muito rápido. Então, acho que começa por essa raiz mais cultural nossa mesmo. Sim, eu costumo dizer que às vezes as pessoas confundem achando que o planejamento ele vai engessar as coisas dentro da empresa, ou que vai, quando a gente fala dessa parte estratégica, às vezes as pessoas pensam isso, que vai ter esse engessamento das coisas, não vou conseguir depois mudar, e não é sobre isso, na verdade. A gente acaba tendo esse momento de planejamento, ele é essencial para guiar as coisas, e aí a partir desse planejamento, depois, obviamente, ele vai acabar mudando várias vezes. Só que vão ser mudanças mais sutis e que tu consegue fazer de forma muito mais rápida para não trabalhar no improviso, né? Eu até queria, a gente estava conversando aqui antes e tu estava comentando que tu fez um experimento hoje de manhã. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a experiência de trabalhar no improviso antes de vir aqui. Sim, hoje eu falei, bom, vou falar de planejamento, vou sentir na pele um pouco como que é viver no improviso. Sim. E geralmente, quando eu tenho algum evento, alguma participação, alguma reunião importante no dia seguinte, eu já tenho o planejamento da roupa que eu vou usar, já deixo o café da manhã semi-pronto, né? Já preparo a minha pauta, olho a minha agenda uma noite anterior, organizo tudo. Eu não fiz isso ontem, eu falei, eu vou descobrindo na hora o que vai acontecer. Então eu acordei pela manhã e eu tive que fazer uma pesquisa de qual era a melhor roupa para eu utilizar num podcast, do ponto de vista estratégico. Eu acordei no mesmo horário que eu sempre acordo. Levei um tempo. Fui escolher a roupa, levei outro tempo. Aí saí de casa, fui me organizar, já saí atrasada, não tomei o café da manhã, porque não deixei pronto, não sobrou esse tempo. Cheguei no local antes que eu vim aqui, acabou a luz. Aconteceu uma coisa que dentro de se eu tivesse feito um planejamento, tivesse acabado a luz, eu teria que mudar a minha forma de fazer. Mas como já estava tudo dando errado, né? Desculpa. Como estava tudo dando errado, eu tive que correr um pouco mais em relação a isso.
peguei um trânsito e cheguei atrasada. Então, uma simples mudança de pequenas ações diárias de planejamento faz com que a gente fique muito mais ansioso no decorrer do dia a dia. E aí, quando a gente fala de empresas, tem um exemplo, Kátia, que eu gosto de trazer, que é o seguinte. Imagina que no planejamento a gente vai lá e vai definir onde a gente quer chegar, que é o nosso objetivo, o objetivo da empresa. Sim. Se eu faço um planejamento prévio em sair de casa, eu vou saber onde eu quero chegar e, teoricamente, um plano A de onde eu chego. Eu sigo reto, dobro a direita aqui, dobro a direita ali. Tem um mapa pré-pronto. Se eu tenho uma empresa com 4 pessoas, eu consigo definir esse planejamento, botar dentro de um carro e ir. Se eu não faço esse planejamento, eu vou parar a cada esquina 4 pessoas dentro de um carro e vou ter que perguntar, e aí, gente, para onde que a gente vai agora? Vamos para a direita ou para a esquerda? Mas a gente não definiu onde a gente quer chegar. E assim a gente vai indo esquina a esquina, o processo demorando muito mais. Se eu tenho uma empresa com 50 funcionários, eu preciso colocar 50 pessoas num ônibus. É muito mais difícil estacionar um ônibus numa esquina para decidir entre 50 pessoas para onde eu vou. Se tem 200 funcionários, são 4 ônibus. Então, quanto maior a empresa e maior a complexidade do nosso negócio, mais planejado ele precisa ser, porque é muito mais difícil movimentar tantas pessoas para a mesma direção. É bem complicado, né? Essas questões Eu sempre penso assim que quando a gente não tem... a empresa, ela já sabe que muitas vezes essa falta de estratégia, ela acaba complicando todas as coisas. Mas ela continua agindo no improviso, porque muitas vezes não para um pouco para olhar para trás, dar uns passos atrás. Eu sempre digo que é muito importante a gente dar, pelo menos, às vezes, quando vai se falar de estratégia, dar que seja 2, 3 passos para trás, olhar de novo. Aqui eu comento sempre dessa visão 360, que eu acho que é essencial para tudo. Então, dar esse passinho para trás, às vezes, vai te fazer ir muito mais rápido para frente. Mas as pessoas, às vezes, acham, não, vai dar tudo certo. É bem como tu falou, acho que tem muito isso desse jeito cultural, da gente achar que dá certo, né? É o puxadinho, quase, que a gente fala, né? Quando uma empresa, André, ela opera, assim, sem um alinhamento verdadeiro, quais são os primeiros sinais que tu já costuma, assim, que tu vê que elas começam a aparecer? O primeiro sinal é, em uma reunião, a gente chegar, seja um cliente ou seja até dentro de empresa eu fazendo consultoria, chegar numa reunião e perguntar, gente, qual é o nosso objetivo? E a resposta ser gerar receita ou aumentar vendas. Clássico. Quando eu pergunto qual o objetivo, a pessoa me fala aumentar a receita e aumentar a renda, eu faço assim... por dentro, né? Eu penso, tá bom, a gente tem um trabalho grande a fazer. Porque é o objetivo de todas as pessoas, todas as empresas, gerar mais lucratividade, gerar mais impacto, gerar receita. Mas isso demonstra que a gente tem a gente só tá olhando para a linha final e não em como a gente chega lá. Então, tem um sinal que vai aparecendo, que é o que eu chamo de débito técnico. Eu peguei isso do mundo de tecnologia. No mundo de tecnologia, quando a gente está fazendo um código de um aplicativo e a gente, por alguma razão, precisa acelerar, que acontece também e vai acontecer várias vezes, a gente faz uma gambiarra no código. E aí a gente fala assim, tá, eu tenho que voltar depois de tanto tempo na gambiarra, né, para consertar essa gambiarra, para eu conseguir crescer com escala. A gente tem isso nas empresas em débitos de gestão. Quando a gente vai fazendo escolhas que elas são movimentadas por intuição. Então, por exemplo, qual o teu público-alvo? Outro sinal. Eu vendo para todo mundo. Porque se eu tô dizendo que o meu público-alvo é todo mundo, a minha marca tá posicionada sobre o meu produto. Ela não tá posicionada sobre o meu cliente. E a gente vive numa era em que marca que fala de si não sobrevive. Então, esses são alguns dos sinais que a gente vai vendo: débito técnico, débito de gestão, esse culto a vamos fazer, depois a gente olha. Mas fica muito claro, principalmente no balanço, na receita da empresa. Quando a gente olha que teve muito investimento sem um retorno acompanhando, olhando financeiramente mesmo. Sim. Você vê que ali tem alguma coisa errada. Porque ou a gente planejou e não está acompanhando a execução para mudar a rota, ou a gente nem planejou. Eu acho que eu também acompanho bastante esse tipo de erro e vem bem nesse formato, ou de pensar já lá no final, que é o que eu às vezes brinco falando aqui, eu queria o post, eu queria pensar na minha estratégia do Instagram, só que
o Instagram ou o TikTok, ou enfim, que seja, eu quero fazer uma campanha, é a ponta final, é o que aparece lá no final para as pessoas. E a gente precisa trabalhar toda essa parte anterior. Mas as pessoas, às vezes, não param para pensar muito nisso, né? E o planejamento, ele ajuda justamente a enxergar toda essa esteira que eu falo, né? Eu enxergo muito assim quase como se a gente fosse organizar em uma esteira de processos. Eu trabalho muito com processos também dentro do marketing e faz todo sentido, assim. Eu enxergo bastante desse tipo de coisa. Quando falta clareza na liderança e no negócio, como que isso costuma impactar marca e percepção? Quando a gente tem essa ausência de clareza, e que muitas vezes acontece porque a gente definiu um planejamento, mas não colocou nos processos da empresa, ou não colocou no dia a dia daquele negócio, lembrar de como que a gente vai chegar lá e seguir, a gente consegue identificar uma inconsistência de atuação. Então, a gente vê equipes completamente perdidas, porque cada dia a equipe ou o gestor, a liderança, está focando no que grita mais alto. Então, hoje, Kátia, o nosso foco hoje é a gente entender o nosso cliente, para a semana que vem a gente fazer uma superação de marketing nas redes sociais, falando com esse cliente específico. Tá bom? Tá bom. Todo mundo senta, começa a trabalhar nisso. Aí amanhã sai um TikTok novo, uma trend. Gente, vamos parar aqui um pouquinho? Que sai uma trend... E aí, no outro dia, vai acontecer outra coisa, porque a velocidade do mundo é assim. Então, quando a gente vê uma liderança, seja o dono do negócio ou os líderes, os executivos, que ficam o tempo inteiro mudando o foco, a gente fica com várias pontas abertas, nenhuma concluída, e depois esse mesmo líder vai cobrar essas conclusões. Então, esse é o principal impacto assim, que a gente tem, e que às vezes é muito confundido com o fail fast também, da área da tecnologia. A gente teve uma cultura do fail fast, que é a gente criar um pequeno, vamos dizer assim, uma miniatura de um produto que a gente tem, uma miniatura de um projeto que a gente tenha, que é o MVP, colocar ele na rua, fazer ele girar rápido para a gente ver se ele vai falhar rápido ou não. Só que até quando a gente está atuando nessa linha de MVP, a gente tem um critério do que é chegar no resultado ou não. E que resultado que eu quero chegar. E muitas vezes as lideranças incorporaram isso, eu já vi pessoalmente várias vezes. Não, gente, tem que falhar rápido. Eu participei de um curso esse final de semana, tem que fail fast. E aí você vai fazendo várias coisas erradas e realmente erra rápido em escala. Eu vejo bastante, assim, esse tipo de coisa também. Até isso, falando de marketing, assim, eu acho que muito acaba... É por isso que eu falo muito que, às vezes, o problema, as pessoas colocam... Gente, às vezes, vocês colocam a culpa no marketing. E tem muitas outras etapas antes de chegar ali no marketing para efetivamente ser culpa de um setor. Muitas vezes é o que está escondido lá por trás, né, dentro da empresa. Mas tu concorda que em muitas empresas o marketing ele acaba sentindo justamente o peso de problemas que começaram antes dele? Totalmente, totalmente. Se a gente for parar para pensar no exemplo do que você falou, de vamos fazer um post, é como se a gente tivesse, o nosso negócio fosse uma loja física e a gente tivesse uma vitrine. Eu posso colocar manequins lindos, com roupas extremamente lindas e que estão na moda ali na frente. Tem um vidro que para trás vai mostrar que as minhas caixas estão desorganizadas, que eu não tenho um controle de caixa, que tem uma pessoa correndo para um lado para o outro, não sabe o que fazer, tem um café que não passou para receber o cliente. Então, quando a gente olha para trás da vitrine bonita, a gente consegue enxergar o que acontece nos bastidores. E o que no fim das contas é a marca? Por que a marca é tão impactada pela falta do planejamento? Porque a marca é exatamente essa repetição de um padrão de forma consistente ao longo do tempo. É como se fosse um ativo cultural que eu tenho que ficar tendo consistência, consistência, consistência. A gente não sabe que a Coca-Cola é vermelha e tem um formato assim porque a gente viu uma vez. Exato. A gente sabe porque viu muitas vezes. Exato. Então, quando a gente vê o impacto de uma marca que está fraca, uma marca que não está se posicionando bem no marketing, provavelmente isso está na base do negócio, do por que o negócio existe, para quem ele existe, o que ele faz e o que ele não faz. Se a gente não consegue responder essas 4 perguntas, você pode fazer a melhor campanha do mundo. E eu vivi isso, inclusive, com um produto há 2 anos atrás. A gente fez uma campanha que foi até premiada em termos de marketing. Mas a campanha mostrava uma empresa que não existia.
E com o passar do tempo, aquilo começou a refletir na hora do atendimento. Então, eu faço um post maravilhoso, não sou atendido bem. Eu faço um post maravilhoso, o produto chega com atraso, não chega com uma boa embalagem, às vezes nem parece a mesma empresa. Isso acontece com muita frequência, inclusive. Eu acho eu acredito que, para mim, o marketing, eu sempre enxergo ele como parte da engrenagem. É uma engrenagem que faz parte de um sistema. Se ele não está conectado ao negócio e às outras áreas, com certeza vai dar problema. E é isso, as pessoas enxergam ainda o marketing como um silo. E eu acho que esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem dentro das empresas, ou às vezes, né, que seja um profissional tendo o seu marketing, ele não enxerga que a forma como ele serve o café, a forma como ele é atendido, como ele é recepcionado, tudo isso gera percepção de marca e tudo isso impacta. Então, não adianta eu ser uma coisa e querer parecer outra, porque em era de autenticidade, de humanização de marca e de cancelamento, as coisas aparecem assim de forma muito rápida. Então, a gente consegue enxergar a essência da marca ali e pega nessas pequenas coisas, que não é o post bonito, tá lá, o feed é lindo, mas eu chego lá e eu sou mal atendida, ou tá tudo bagunçado. Então, faz muito sentido. Eu acho que isso é muito importante, assim. Hoje, tu acha que muitas empresas cobram consistência do marketing sem construir uma consistência na forma como elas lideram e operam? Com certeza. As empresas que a gente consegue observar, que são as empresas que se perpetuam, então, a gente tem, né, para cada 10 empresas abertas, cerca de 8, elas morrem em menos de 5 anos, né? Quais são os motivos dessas empresas que morrem? O principal motivo é que elas desenvolveram um produto que não tem fit, que as pessoas não precisam, que as pessoas não estão buscando. Como que a gente resolve isso? Pesquisa e planejamento. O segundo motivo tem relação com um planejamento ineficiente. Então, fez um planejamento e não conseguiu executar, não conseguiu fazer essa gestão. Então, não é uma empresa que a gente conhece ou que a gente ouviu falar que sofre desse sintoma. Efetivamente, é algo que está na base da construção das empresas, e esse é um dado internacional, não só brasileiro. Então, a ausência de consistência, de maturidade, de comportamento, de hábitos, como eu estava brincando, que hoje de manhã eu mudei os meus hábitos. Quais são os rituais de gestão que essa empresa tem? Eu sentei com um colaborador quando ele entrou e disse para ele que ele tem que atender o cliente assim, assim, assim. E eu voltei, eu fiz um feedback, eu faço acompanhamento, eu não faço. Porque se eu não estou cuidando do meu negócio, né, por trás, se eu não estou olhando todas as partes dele, a gente não está gerenciando o negócio. A gente tem um negócio, mas ele não está sendo gerenciado de forma estratégica. E aí depois a gente vê exatamente sonhos de pessoas que tinham muito potencial se perdendo porque não estruturaram bem um posicionamento de negócio, um posicionamento de mercado e um posicionamento de marketing que reflete isso aqui. Exato. Que é só um espelho. É por isso que eu falo que a importância de estar conectado no negócio. O marketing, ele vai... para mim, assim, né, inclusive é o que eu trabalho muito na Oliva, que é o marketing, o meu papel é justamente ajudar a olhar esse todo da empresa e que o que a empresa de fato a gente coloque só para fora. Então, não adianta a gente querer criar algo que a empresa não é, porque não vai funcionar, né? Então, esse é o tipo de trabalho, inclusive, que eu não faço, porque eu sei que vai dar ruim em algum momento. Em que medida, André, que a liderança ela influencia diretamente esse cenário de improviso dentro das empresas? Raramente o improviso dentro das empresas começa na base. Geralmente o improviso nas empresas ele já vem do topo, seja o tamanho e a distância que tem e quantidade de lideranças entre essa base e esse topo. Então, a gente percebe, né, um teatro corporativo que eu brinco muitas vezes, que é em outubro a gente começou a se reunir nessa sala e a gente faz o nosso planejamento, a gente olha os dados e aí a gente define como que vai ser o ano. Passa 2 semanas, a gente já está olhando para um outro produto, porque outra pessoa do mercado fez algum movimento, e a gente vai se consolidando ao longo do tempo, olhando para movimentos de concorrentes, olhando para movimentos de empresas que às vezes nem atuam no mesmo público que a gente. E aí a gente tem a meia liderança, que é muito impactada, porque ela não quer desagradar a liderança superior, porque é importante para a carreira dela que essa liderança
aprove ela. Então, o que ela faz? Ela corre para onde está gritando mais alto. O diretor pediu, o dono da empresa pediu. Mesmo que isso não vá chegar no objetivo final, eu não quero criar esse atrito. E a equipe abaixo dessa pessoa também é impactada por essa liderança que vai fazendo esse efeito cascata de improviso. E sabe o que é mais interessante, Kátia? Eu vejo isso e consigo afirmar. Se torna, né, muito confortável para as equipes de trabalho, funcionários de empresas que trabalham sem planejamento, atuar lá. Porque, no fim das contas, elas têm o discurso completo do não deu certo porque a gente mudou o foco, não deu certo porque a gente não planejou. O que de fato é verdade. E no início as pessoas até brigam dentro das empresas para tentar, vamos seguir, vamos fazer dessa forma, só que depois de um tempo elas desistem e a gente percebe esse conforto. E aí você tem um líder que só faz o que você pede, muitas vezes, e uma equipe que vai fazer o que você pedir sem muita proatividade, sem brigar pelo resultado da empresa. Então, fica o gestor sozinho. Essas coisas... É ruim para o gestor, a equipe acaba ficando sem um direcionamento, e aí se perde toda essa questão que a gente estava falando de consistência. No meio do caminho, as coisas vão mudando, que é a base do improviso é essa, né? Vai mudando toda hora, vai mudando. Agora eu quero fazer isso, agora vamos fazer isso. E geralmente acaba vindo das lideranças mesmo. Quando uma empresa ela percebe que ela está realmente operando no improviso, por onde ela deveria começar a corrigir? O primeiro ponto seria voltar para as 4 perguntas que a gente pontuou. Que é entender o que essa empresa faz, para quem ela faz, o que ela é e o que ela não é. Acho que se a gente senta na mesa e pensa o que eu estou fazendo aqui, quem que é o meu cliente, o que eu faço e o que eu não faço, que às vezes é tão importante a gente dizer o que a gente não faz, né? Porque isso segmenta. Então, o primeiro passo é realmente sentar e fazer essa análise, fazer essa autocrítica e entender que a gente precisa, a partir dali, fazer um novo movimento. E aí, para isso, a partir dessas 4 perguntas, a gente consegue fazer pequenos planejamentos de até 3 meses. A expectativa não é que as pessoas se tornem uma multinacional, uma empresa que ela mais 3 pessoas se torne uma multinacional e faça um planejamento gigantesco. A gente quer que elas sentem, definam esse objetivo e pelos próximos 90 dias a gente vai percorrer esse objetivo buscando corrigir aqueles débitos de gestão que a gente falou e que muitas vezes faz um aplicativo inteiro cair, faz uma empresa parar de operar, e corrigindo isso, mas direcionando a empresa para o novo. Então, é como se a gente tivesse 2 motores. O motor vai continuar fazendo o negócio rodar, enquanto esse motor vai estar trazendo uma nova empresa, um novo posicionamento para esse negócio. É um projeto de 90 dias e que dá muito resultado. A gente consegue ver receita triplicando, custo reduzindo, porque o custo de você imprimir um banner numa gráfica, quando você precisa dele no dia e quando você precisava dele com 20 dias antes você pediu, é bem diferente. Então, o custo também acaba reduzindo. Então, a gente ganha mais dinheiro e gasta menos dinheiro para ganhar esse dinheiro. Exato. É que o investimento, ele de fato se torna um investimento e não só um custo. Porque a gente, olhando, planejando, a gente consegue, inclusive, ajustar rota. E não, de novo, não pensar naquilo, improvisar de novo e aí ter mais um custo em cima, ao invés de ser um investimento, né? Agora, a gente, para fechar a nossa conversa, tem um quadro que é a nossa marca registrada, que é no estilo mito e verdade. E eu vou te fazer algumas afirmações e tu me diz se isso vai merecer ou não destaque. Ter um discurso estratégico não significa operar com estratégia. Sim. É possível que a gente tenha um discurso estratégico e efetivamente não atue com estratégia, né? Até porque o ChatGPT sabe fazer um discurso estratégico muito bom pra gente. Quando a liderança é confusa, a marca sente. A marca sente, merece destaque. Marketing consistente não se sustenta em empresa desorganizada. Não. Dura menos de 2 semanas, o plano. É complicadíssimo, né? Improviso recorrente não é agilidade, é falta de direção. É falta de direção e perca de dinheiro também.
A comunicação, ela pode até melhorar a percepção, mas ela não sustenta sozinha aquilo que o negócio não entrega. Não sustenta. Todo ponto de contato é marca. Não, tudo comunica alguma coisa. Uhum. Eu defendo muito essa tese também. A última agora aqui, muitas empresas cobram execução sem oferecer clareza. Com certeza. Sem oferecer clareza, sem oferecer treinamento e sem saber o que espera da execução. Eu vejo também com muita frequência. Então, gente, no fim, a gente tem que ter ideia, assim, que trabalhar no improviso não funciona. Vamos começar a se planejar, lembrando sempre que planejamento não é para engessar nada. Planejamento é só para te gerar, inclusive, mais clareza, que é o que vai te levar a ter mais resultados. Então, sai do improviso, começa a planejar, começa a olhar com mais carinho para essa questão de planejamento, porque não é perder tempo, é inclusive ganhar eficiência. Eu gostaria de agradecer a Andrea pelo nosso papo aqui hoje e novamente aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia e a Colheita. Andrea, obrigada por estar aqui batendo esse papo comigo. Eu queria te deixar à vontade para tu deixar um recado final e teus contatos aí também para o pessoal. Obrigada, Kátia. Foi uma honra estar aqui contigo. Meu recado final é que esperança não é estratégia. A gente pode ter esperança de que tudo dê certo, mas isso não é estratégia e não é nenhuma segurança pra gente. Eu produzo muito conteúdo sobre planejamento, sobre negócio, sobre carreira, sobre inteligência artificial no meu Instagram, que é @executiva.br, e convido a tua audiência para ficar mais próxima desse tema e a gente mudar a rota desses negócios e conseguir perpetuar esse negócio com sustentabilidade financeira também. Sigam, gente, sigam que vale muito a pena. Esse foi o Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Vocês me encontram nas redes sociais, @Kátia Limberger ou @mkt.oliva, e toda semana tem episódio novo na RS Play TV, no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!